Muito bem. Na minha saída, alguns falaram assim: pastor, o senhor ficou tão pouco tempo, então eu voltei. Como eu falei para vocês anteriormente, meu coração se enche de alegria por conta desse concílio. E talvez o nosso maior objetivo aqui é implantar no seu coração que o ancionato é algo maravilhoso, principalmente no que diz respeito à formação de missionários. Mas eu quero comentar com vocês e começar com uma história triste. Há algum tempo aqui na Mineira Sul, não é muito comum disso acontecer, mas eu tive a oportunidade de pregar na mesma igreja por 2 vezes. E foi 2 sábados. Na primeira vez, eu falei sobre missão, preguei sobre o trabalho missionário, sobre o processo missionário. E na segunda vez não foi diferente, porque missão está no meu coração. Para minha surpresa, queridos irmãos, um dos líderes da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, você não precisa mais pregar aqui. E eu falei: por quê? Ele olhou para mim e falou assim: o senhor só fala de missão. O senhor só fala de missão, pastor. É a segunda vez que o senhor fala de missão. Eu olhei com muito carinho nos olhos dele e perguntei: você quer que eu fale de mais o quê? Irmãos, eu quero contar uma história para vocês agora, que não é minha, mas desta criança aqui. Não sei quantos ouviram falar de Paul Alexander. Um jovem que com 6 anos de idade sua família descobriu que ele tinha a pólio. Hoje uma doença quase erradicada, mas em sua época era uma epidemia. Na época não havia tantos recursos para a solução do problema. A única solução visível para a época era colocar um homem, ou melhor, uma criança, num pulmão de ferro. A expectativa de vida de uma criança deste tipo era de no máximo 10 anos. Mas Paul viveu 78 anos. Este homem viveu 72 anos da sua vida dentro de um pulmão de ferro, em que ele poderia ter qualquer tipo de justificativa para poder ceder às suas limitações. Mas sabe o que me chamou a atenção? Paul, dentro do pulmão de ferro, fez o seu ensino fundamental, fez o seu ensino médio, fez a sua graduação e se tornou um advogado conhecido nos Estados Unidos. Inclusive, ele defendeu causas e ganhou muitas. E, além disso, Paul escreveu um livro. Paul, infelizmente, descansou no início deste ano. Mas tem uma história inspiradora de que limites não são justificativas para o avanço da própria vida. E sabe, eu posso estar falando com anciãos que estão aqui, que talvez vieram tristes e cabisbaixos por terem limitações em suas igrejas. Sabe o que me chama mais atenção quando nós visitamos vocês nos distritos? A gente ouve os 2 lados. A gente ouve as bênçãos do trabalho que está acontecendo, mas a gente também ouve os pontos negativos, isso é natural. Mas, ancião, quero perguntar para você, dentro das pedras que você carrega no seu distrito, na sua igreja, qual tem sido, de fato, o seu propósito? Sabe qual é o nosso maior problema? Às vezes, nós permitimos que as pedras moldem nossos sonhos. Nós permitimos, às vezes, que as pedras moldem nossos caminhos. E eu quero dizer para você uma coisa, ancião, em nome de Jesus. Você foi escolhido por Deus não apenas para apagar fogo e fazer itinerário. Você é o pastor local da igreja. Você pode sonhar mais, você pode sonhar com o avanço do evangelho no seu bairro. Porque enquanto talvez o nosso propósito seja distorcido, do propósito de Deus eu já conheço. O que ele fala para mim e para você? Ide por todo mundo e pregai o... E se você acha que essa missão é pesada, lembre-se que ela não é sua, ela é de Deus. Pastor Fabrício, eu gostei muito do seu vídeo. Eu já tinha assistido. Mas como me chama a atenção quando nós temos o objetivo de Deus bem claro e fundamentado, ainda que nós tenhamos limitações. E é claro, irmãos, a gente sabe que na igreja não é fácil. Nós vivemos de uma era de expansão, como o pastor Fabrício mencionou e o pastor Valdomiro também,
E hoje nós estamos na era que, para mim, é a pior de todas, chamada era de mercado. E a pandemia piorou isso. Sabe por quê? Igrejas fechadas, muitos de nós somos tentados na pandemia, agora eu posso assistir o culto a hora que eu quiser, o pregador que eu quiser, o tema que eu quiser, o cantor que eu quiser. Mas talvez quando chega na igreja local, esses membros são encontrados em desânimo, porque na esfera consumista não conseguiram encontrar aquilo que estava no cardápio. Mas sabe o que me assusta, e nós também temos que ficar em alerta? É talvez quando nós vemos para este concílio e talvez pensamos, será que nós vamos ter mais do mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui para ser motivados, inspirados, mas principalmente sermos usados pelo Espírito Santo. Uma vez eu fiz uma pesquisa e achei este livro, e já passei para algumas igrejas de vocês. Há alguns sinais de igrejas que estão espiritualmente morrendo. E me chama a atenção o primeiro tópico, você pode ler comigo? Perderam? Você concorda comigo que uma igreja que está morrendo perde o senso de missão? Pastor Fabrício mencionando que há 113 igrejas ano passado que não batizaram. Pastor, fiquei curioso e pesquisei ele agora. Este ano nós temos até agora 104 igrejas que não tiveram um batismo. O outro sintoma de uma igreja que perece é aquela que está primariamente para oferecer companheirismo. Um outro sintoma é que aquelas que esperam que o pastor seja focado no cuidado dos membros. E daí eu me lembro de uma história no meu primeiro distrito e nunca esqueci. Eu lembro que meu presidente foi fazer uma visita no meu primeiro ano de ministério, aspirante, começando, era pastor de 10 igrejas. De repente chega um ancião do lado do meu presidente, olha para mim e fala assim, pastor, o senhor nunca mais foi na minha casa. E eu pensei, miserável, está querendo me queimar do lado do meu presidente? E meu presidente olhou para mim assim e falou assim, mas rapaz, você acabou de começar, está dando bola fora? Mas Deus foi tão bom que o presidente perguntou para o ancião, tem quanto tempo que o pastor não foi na sua casa te visitar? E o ancião falou assim, encheu a boca, encheu o peito e falou, presidente, já tem 3 semanas que o pastor não vai na minha casa. Pode parecer cômico, mas é um fato que muitas pessoas vivenciam. Irmãos, olha para esse texto que a senhora White diz. Se não for usada, a capacidade que Deus confere se degenera. E sabe o que ela ainda diz? Mais do que isso, quando as igrejas estão entregues à inatividade, Satanás trata de prover. Sabe o que ela quer dizer para mim e para você? Quando eu coloco a missão como algo secundário, me perdoe dizer, Satanás se torna o pastor dessa igreja. Queridos irmãos, a prioridade das nossas igrejas é a pregação do Evangelho. Ela é o sentido da nossa existência. E eu não quero aqui trazer para você uma solução, porque também não a tenho. Mas eu quero convidar você a refletir com a sua igreja a seguinte pergunta. Hoje, talvez os irmãos podem estar pensando, o que a igreja pode fazer por mim? E talvez hoje nós podemos mudar o paradigma e perguntar, o que eu posso oferecer para a igreja? Sabe, eu tenho o costume de aonde tenho ido, falado que a missão é como se fosse um balde vazado. E um balde vazado, ele não tem funcionalidade alguma, e você tem que ficar enchendo ele o tempo inteiro. E a visão de missão é a mesma coisa, querida igreja da Associação Mineira Sul. Nós temos que falar de missão o tempo inteiro. Porque, por favor, eu preciso que vocês concordem comigo, eu sei que há coisas na igreja que são importantes, mas qual é a prioridade que o inimigo quer que a gente pare de fazer? Pregar. Me perdoe a minha sinceridade no dia de hoje, mas às vezes visito algumas igrejas que me dá pena de ver a construção. Visito igrejas que me dá preocupação em ver o telhado. Mas a igreja que mais me entristece é quando eu vou na sala e vejo uma sala vazia, fechada. Quando eu vejo uma sala
que está cheia de material entulhado. Quando eu visito algumas igrejas, a primeira coisa que eu olho é o tanque batismal. Quando eu vejo o tanque batismal limpo, a minha sensação é de alegria, mas já vi igrejas com tanque batismal cheio de livro missionário guardado. Queridos irmãos, o meu apelo a vocês, não permita que o tanque batismal seja depósito de incompetência missionária. O Manual da Igreja, página 140, diz que a Comissão Evangélica de Jesus indica que fazer discípulos, obra que inclui batizar e ensinar, é a função primordial da igreja. Mas o manual continua dizendo, esta também é a função primordial da comissão. Teste rápido. Primeiro item da comissão da igreja, qual que deve ser, gente? Eu ainda não ouvi de todos. Missionário. Irmãos, me desculpa a sinceridade, mas se a sua igreja não tem item missionário na comissão, ela perde o sentido de existência. Por isso eu quero fazer alguns apelos para vocês, e já termina a minha fala. Primeira coisa, meus irmãos, essa foto que eu mostrei para vocês, isso aqui é uma das igrejas nossas. Olha aqui para mim e responda a pergunta, essa foto te entristece? Isso é material gasto com dinheiro santo, que poderia estar sendo utilizado para evangelização. Por isso eu quero pedir a vocês algumas coisas. Primeira coisa, vocês, como anciãos, são líderes e são responsáveis pelo calendário eclesiástico da igreja, na igreja local, calendário homilético. Querida igreja da Mineira Sul, todos nós reunidos agora, qual é o primeiro sábado de cada mês? Deve ser qual sábado, gente? Missionário. Eu quero te pedir algo em nome de Jesus, não abra mão disso. Segunda coisa que eu pediria para você, nós vamos ter até alguns dias o pastoreio compartilhado, daqui a alguns dias. Nós estaremos visitando nossos irmãos, estaremos visitando nossa igreja. Eu tenho falado para os professores de escola sabatina, visitem os seus alunos. Mas, irmãos, da mesma maneira que nós fazemos apelos para pessoas batizarem, eu quero falar para vocês, vocês têm autoridade para fazerem apelos para que as pessoas façam trabalho missionário. Porque, irmãos, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria em nome de Jesus. Uma pessoa que você visita hoje e se torna missionária, é uma pessoa a menos amanhã que você vai remover na igreja. Porque a apostasia não começa quando você para de frequentar. A apostasia começa quando você para de servir. Meus irmãos, olha o que a senhora White diz com respeito a isso. A bênção de Deus não pode vir sobre os que se mostram ociosos em sua vinha. Professos cristãos que nada fazem neutralizam os esforços dos verdadeiros obreiros por sua influência e exemplo. Além de não ajudarem na causa, eles podem estar atrapalhando aqueles que fazem. E é por isso que eu quero incentivar você a fazer algo muito importante aqui no campo. Há uma ferramenta poderosa, antiga, e que nós vamos entregar breve a vocês o material, chamado classe bíblica. Eu gosto muito do termo quando disse a classe bíblica é como se fosse uma maternidade da igreja. E quando nós falamos sobre classe bíblica, irmãos, nós entendemos o contexto profético, que é uma das melhores maneiras de evangelizarmos e também discipularmos pessoas para amanhã serem os professores. Eu fiz uma análise aqui no campo, eu quero compartilhar com você para a sua curiosidade. As 5 igrejas que mais batizam aqui na Associação Mineira Sul são as igrejas que têm classes bíblicas. E essas 5 igrejas, dentro de 5 anos, são as igrejas que menos perderam membros no campo. Você acha que é coincidência isso? A senhora White ainda diz sobre classe bíblica: nosso povo não deve ser levado a pensar que precisam de escutar cada sábado um sermão. Ela ainda diz, seria muitas vezes mais proveitoso se as reuniões de sábado fossem de natureza de quê? De estudo bíblico. Todos nós aqui temos uma nave de igreja, todos nós aqui temos um local, todos nós aqui temos um material. E ontem, quando o pastor Valdomiro me interpelou, falou assim: Lucas, você tem que equipar o pessoal. E eu falei: meu Deus, eu tenho que equipar esse povo.
E eu quero equipar você hoje em nome de Jesus. Vocês estarão recebendo agora este material aqui. Isso aqui é um kit missionário para você sair daqui equipado e dar estudo bíblico para alguém e alcançar para a honra e glória de Deus. Você vai receber esse kit agora dos nossos irmãos. Mas além disso, eu quero terminar com esta foto aqui. Eu não sei quantos de vocês têm mais de 30 anos de adventista, mas eu me lembro que na minha tenra infância nós tínhamos um bordão ou uma característica. Quando as pessoas olhavam para nós, falavam assim: os adventistas são o povo da Bíblia. Você já percebeu que parece que nós perdemos um pouco isso? Hoje o pessoal chama a gente de povo da Novo Tempo, povo que não come carne de porco, povo que não bebe mais come, o povo que joga bola e machuca. Ultimamente estão chamando a gente até de seita. Vou deixar vocês receberem aí. Mas sabe o que me chama a atenção? É que talvez nós perdemos esse título de povo da Bíblia por nossa própria culpa. E daí eu fiquei pensando, como que nós, adventistas do sétimo dia, vamos tornar novamente sermos o povo da Bíblia? E a conclusão é muito simples. Nós vamos ser de volta o povo da Bíblia quando nós estudarmos a Bíblia com o povo. E querido ancião, querida anciã, querido diretor e diretora de grupo, eu quero terminar essa minha parte fazendo um apelo ao seu coração. Querido ancião, não existe pessoa melhor escolhida na igreja para poder incentivar os irmãos a dar estudos bíblicos. Não existe pessoa melhor na igreja do que você para liderar esse movimento de sair da limitação das pedras que talvez a sua igreja possui e colocar nela foco, que é a salvação de pessoas, a pregação do Evangelho. Eu não sei quantos de vocês viram lá fora, mas vocês observaram que ao lado direito da entrada temos algumas Bíblias? Posso ser honesto para vocês? Essas Bíblias nós trouxemos para vocês. Mas posso ser um pouco mais honesto para eu terminar minha fala? Essa Bíblia não são para todos vocês. Essas Bíblias são apenas para aqueles que hoje aqui se comprometerem a dar estudos bíblicos e salvar pessoas para a glória de Deus. Se você tem esse desejo, se você tem esse sonho de dar estudos bíblicos, nós vamos entregar essa Bíblia para vocês. Mas eu quero te pedir com muito carinho, gente, com muito carinho, algo muito especial. Gente, essa Bíblia é para dar estudo bíblico. Essa Bíblia não é para sortear no culto jovem. Essa Bíblia não é para ser colocada no banco da igreja para quando a visita chegar. Irmãos, essa Bíblia não é para você. Essa Bíblia é para você dar estudo bíblico. Porque nós queremos que a nossa igreja cumpra a missão em nome de Jesus. Se você tem esse desejo, não precisa sair agora no desespero, vai aos poucos. Nós temos Bíblias para você dar estudos bíblicos. Mas eu repito para você, que seja Bíblia para dar estudo bíblico. Se for para outro fim, por favor, não pegue. É para dar estudo bíblico, para a nossa igreja tomar de volta o rumo para a honra e glória de Deus. Vocês estão terminando de receber o material, e eu quero fazer uma oração por você. Não precisa de você pegar essas Bíblias agora, para não esvaziar o auditório. Pode ficar sentado, vai haver momento, fique tranquilo. Na hora de sair, na hora de ir embora, na hora do almoço, pode ficar tranquilo. Nós vamos segurar para você. Mas eu quero convidar você para que nós possamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele sabedoria para, ao sairmos daqui, colocarmos a nossa igreja para pregar o Evangelho. Feche seus olhos comigo. Você pode orar comigo? Vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos, Senhor, ter de volta o título de povo da Bíblia.
Senhor, nós queremos colocar a nossa igreja no rumo da sua missão, que é salvar pessoas. Eu quero, por favor, suplicar a Ti que use esses anciãos, anciãs, diretores, para incentivar nossos membros a cumprir a missão. Deus, já foi muito claro para nós entender que não é contexto de conhecimento e discernimento, porque o Senhor usou pessoas simples para pregar o Evangelho. Nós já entendemos, Senhor, que o Senhor não quer quem sabe, o Senhor quer quem quer. E nós pedimos, Senhor, para que esse grupo de anciãos que está aqui possa estar visitando os membros da igreja, falando ao púlpito, tendo classes bíblicas, para que essas igrejas cumpram a tua missão para a tua glória. Senhor, se tem alguma igreja aqui que talvez esteja com material guardado, eu te peço, Pai, toca no coração desse ancião, para que esse material seja usado e que as águas batismais sejam balançadas ainda neste ano, em nome de Jesus. Que nós possamos cumprir sua missão, Senhor. Este é o nosso desejo e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.